Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é o jogo mais valioso do futebol mundial. Pelo menos é assim que ele é chamado e, para quem não sabe, a gente está falando da decisão dos playoffs da segunda divisão inglesa. Mas por que esse é o jogo mais valioso do futebol mundial? O que está em jogo? E é exatamente disso que a gente vai falar a partir de agora. Antes de entrar nas contas, na matemática, aproveito para pedir para o pessoal, para você se inscrever aqui no canal, é só clicar aqui embaixo, se inscreva aí, participe também, curta o vídeo, ajude a compartilhar também para a gente seguir crescendo no canal por aqui. Então vamos falar sobre essa partida que é a decisão dos playoffs da segunda divisão, a Championship, né, o nome da segunda divisão inglesa. Como que funciona esse sistema de acesso? Os dois primeiros colocados sobem diretamente, do terceiro ao sexto aí há um mata-mata, com os jogos entre terceiro contra sexto, quarto contra quinto e de volta, os dois que passam vão à decisão. Essa decisão acontece em Wembley e é sempre um dos jogos mais aguardados da temporada na Inglaterra. Então é inclusive um fim de semana, né, uma sequência de decisões, porque esse sistema também se repete nas divisões abaixo. Então o sábado é de final em Wembley da League 2, o domingo é de final em Wembley da League 1. League 2 é a quarta divisão, a League 1 é a terceira divisão e a segunda-feira é o dia da decisão da Championship, a segunda divisão, que dá a vaga, obviamente, na primeira, que é a Premier League. Aston Villa e Derby County. Muita coisa legal que dá para falar sobre esse jogo, a história dos dois lados, alguns componentes como, por exemplo, o encontro dos ídolos do Chelsea, né? Frank Lampard, técnico do Derby County, John Terry, auxiliar técnico do Aston Villa, a grandeza histórica do Aston Villa, um campeão europeu, um clube 7 vezes campeão inglês, o Derby County com muita história, principalmente nos anos 70. Cheguei a gravar um vídeo sobre isso, falando sobre a grandeza dos 4 times que disputavam os playoffs desse ano, então vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para quem quiser ver um pouco mais sobre as histórias, as temporadas dos 4 times que chegaram a essa fase. O fato é que o Derby County eliminou surpreendentemente o Leeds e o Aston Villa conseguiu nos pênaltis bater o rival West Bromwich. Então essa é a decisão. Muita coisa legal que daria para falar da parte técnica, da parte tática, mas vamos focar na parte econômica, digamos assim. A gente sabe que a Premier League é o campeonato que mais paga no planeta. Não existe campeonato nacional mais bem sucedido atualmente. Inclusive um dos últimos vídeos que eu postei foi exatamente explicando a divisão dos direitos de TV da Premier League. Vou colocar o link aqui também na descrição do vídeo, então você fica à vontade para conferir lá e entender melhor como funciona essa divisão de direitos, que é um exemplo dentro do futebol mundial, além de distribuir muita grana. E quando a gente fala em muita grana, a gente volta para o ponto principal do vídeo. Por que esse jogo, Aston Villa e Derby County, é o jogo mais valioso do futebol mundial? Muita gente pode se perguntar, e faz todo sentido se perguntar, mas a questão é básica. Você disputar a primeira divisão te garante muita grana. Então o que está em jogo aí, além do acesso, é a garantia de que você vai disputar um campeonato que só por disputar você já garante 95 milhões de libras, que é basicamente o valor mínimo que você pode ganhar, que o clube vai ganhar se for lanterna da próxima temporada na Premier League. Então se um time terminar em 20ª Premier League 2019-2020, ele vai ganhar pelo menos 95 milhões de libras ou mais. Esse valor tem algumas variáveis que lá no vídeo da explicação dos direitos você vai entender um pouco melhor. Mas por que esse é o maior jogo então? 95 milhões, mas quando a gente passa a olhar as chamadas e tudo mais, todo mundo fala em 170 milhões de libras em jogo. E é mais ou menos essa conta. Por quê? Aí a gente entra num outro tópico para explicar. Existe um mecanismo na Inglaterra chamado de sistema de paraquedas, né? É o parachute system, como chamam por lá. E o que significa esse sistema paraquedas? É uma forma de suavizar a queda de quem desce da primeira para a segunda divisão. Se a gente está falando de um campeonato que paga tão alto, que dá tanto dinheiro, você precisa investir alto para formar elencos e disputar a primeira divisão. Mas e quando o clube cai? Se ele cai e deixa de ganhar uma quantia alta, ele tem grandes chances de ter problemas financeiros e eventualmente até falir. E a gente teve uma série de clubes ingleses com muitos problemas financeiros se a gente olhar aí para as últimas 2 décadas. Então, esse sistema foi criado com esse intuito. Se um time vai cair e ele montou o elenco pagando salários altos, gastando muito, e ele cai da primeira para a segunda divisão, vamos garantir uma forma de que esse clube consiga se sustentar para se reorganizar numa nova realidade. Então existe esse sistema que garante o quê? Na primeira temporada, se o clube sobe e cai imediatamente, ele vai ganhar dinheiro de direitos de TV por mais 2 anos. Não o direito na íntegra, mas existe uma conta que é a seguinte:
55% daquele valor que é igual para todos os clubes que disputam a Premier League, 55% esse time que caiu vai ganhar na temporada seguinte. E na segunda temporada, na segunda divisão, se ele não tiver conseguido voltar, ele ainda vai ganhar mais de 40% também desse valor. Então, isso pensando num time que bateu e voltou. Se o time não tiver batido e voltado na primeira divisão, vamos supor que um time que já está na primeira divisão há algum tempo caia. Ele vai ter direito a receber 3 parcelas diferentes desses direitos. Então, no último ano, por exemplo, que é o terceiro ano na segunda divisão, ele vai ganhar ainda 20% do valor relativo a essa quantia que é distribuída igualmente pelos clubes da Premier League. Esse é o chamado sistema paraquedas. Então ele tem esse intuito, amenizar o baque financeiro, o buraco que você pode se meter. Mas como que isso impacta no jogo da segunda-feira, em Aston Villa e Derby County? Exatamente porque dá para estender essa conta e colocar mais dinheiro nela. Se um time só de disputar a primeira divisão já garante 95 milhões de libras, mesmo que ele seja rebaixado, vamos supor que como lanterna, ele ganhou 95 milhões de libras e a garantia de que vai ganhar por mais 2 anos, mais uma quantia elevada, e essa quantia está estimada aí em algo parecido a 85 85 milhões de libras seria o valor mais ou menos especulado que esse clube poderia ganhar. Então, se a gente for fechar essa conta, né, no fim das contas, a gente vai chegar a um valor muito alto, porque se um clube garante 95 milhões só de ter subido e no mínimo 75 milhões só de ter caído direto, a gente já está falando de 170 milhões de libras. E tem mais que isso, porque se o clube sobe e não cai imediatamente, ele já vai ter 2 anos seguidos ganhando o dinheiro da Premier League e mais o eventual sistema de paraquedas por 3 anos. Então, se um clube sobe e não cai imediatamente, esse acesso já significou para ele pelo menos 300 milhões de libras. É muito valor, é muita conta, eu sei que fica um pouco confuso mesmo, mas o fato é esse, o jogo vale demais. E até por não existir nada parecido com isso, quando a gente fala em premiação, não é bem premiação, porque nem existe exatamente a premiação para quem sobe da segunda para a primeira divisão na Inglaterra. A premiação é você jogar a Premier League, e não existe nada mais valioso do que todas essas contas que já foram citadas. É muita grana. E aí o clube passa a ter essa possibilidade de figurar entre os clubes com maior receita, as maiores receitas de uma maneira geral estão na Premier League, e só o fato de você ter a chance de disputar já significa uma mudança de patamar dentro do cenário inglês e eventualmente até do cenário europeu também. Então essa é basicamente a explicação para a forma com que o jogo é tratado, o jogo mais valioso do futebol mundial. Em 2019, esse jogo é na segunda-feira, dia 27 de maio, às 11 da manhã, entre Aston Villa e Derby County. Muita coisa legal envolvida dentro de campo e fora de campo, toda essa grana. Então deixa aí os seus comentários, a sua participação, se inscreva no canal também. Um abraço a todos e até a próxima.